Tive um caso recente onde um policial da ativa do Rio de Janeiro me confessou o que ele fez para esclarecer o crime contra o Tim Lopes. Então imagina a seguinte situação. O Tim Lopes foi fazer um trabalho e ele sumiu. Foram na delegacia do Rio e lá estava um policial civil, e lá tem outras nomenclaturas, é o detetive, e foi atendido por um rapaz que era jovem, chamado Daniel Gomes. E ele atendeu e ele percebeu a gravidade dos fatos. Ele reuniu um monte de polícia, foi lá para a Vila Cruzeiro, fizeram uma varredura, ouviram um zum, 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 se o Lopes sumiu. E na cabeça deles ele podia ter estado em refém. Ok. E uma pressão da imprensa, da Rede Globo, onde está o Tim Lopes, e aquilo ficou dias, e estava na mão desse investigador, desse detetive. Bom, ele está lá trabalhando, e isso ele me contou no meu YouTube, na Cena do Crime, ele contou isso, e eu até fiquei preocupado, mas depois ele explicou por que ele contou. Algo que um policial não conta. E daqui a pouco eu quero falar o problema da câmera. Ele estava trabalhando no 7º dia do desaparecimento do Tim Lopes, quando a polícia militar chega com um traficante que foi pego com droga para ser preso. Falou, Daniel, como tá aqui, ó, pegamos esse cara aqui em flagrante. Beleza. Ele começa a conversar, vocês pegaram ele aonde? Vila Cruzeiro. Pô, Vila Cruzeiro ele já lembra do Tim Lopes. Ele chega, ele pega esse rapaz, leva para uma sala e fala, você é da Vila Cruzeiro? Ele falou, sou. Ele falou, o que aconteceu com o Tim Lopes? O cara olhou para ele e falou assim, mas por que eu vou falar para você? Eu tô preso, filho. Pô, você tá me tirando? Ele falou, não, mas você sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, olha, vou ser muito sincero com o senhor. Eu não sei. Mas se eu bater papo com 3, 4 pessoas, eu vou descobrir quem é. E aí, olha a situação que está o polícia. Ele, policial com uns 35, 40 anos, ele pegou e falou o seguinte, se eu te soltar, você me fala o que fizeram com ele? O cara falou, eu prometo que eu falo. Porque eu estou em cana. Ele estava em cana no tráfico. E fica preso um tempo. Ele não queria ser preso. E o policial também confiou no semblante dele. Ele tinha um celular velho, deu o celular na mão e falou, olha, você vai lá, você conseguindo alguma coisa, você me liga e joga fora o seu celular. Só que tinha 2 policial militar. Mas é tudo parceiro, policial de área, tudo parceiro. Ele chamou os 2 PM e falou, olha, o cara pode ser que ele me ajude a resolver o caso do Tim Lopes. Os polícias entenderam, porque era um crime menor para você resolver um crime maior. Daqui a pouco eu pego esse cara de novo. Você entendeu? E tem até uma justificativa legal quando você faz isso, doutor. Você ainda pode, mas infelizmente não é bem interpretado. Não poderia ser bem interpretado se estivesse sendo gravado. Isso aí não, mas se tivesse gravado, não teria. Tô entendendo. Então o que aconteceu? Esse cara soltou o traficante, que era do Comando Vermelho. E esse cara, ele falou, eu vou cumprir minha palavra, porque no Rio o bicho estrala. Ele falou, eu vou cumprir. Bom, deu 70 horas, toca o telefone do Daniel Gomes. Falou, olha, o negócio é o seguinte, pega papel aí. Contou tudo o que aconteceu. Ele falou, olha, ele foi tirado da Vila Cruzeiro, foi levado para outro lugar, foi levado... O local onde queimaram ele no forno de micro-ondas e... Os restos, as cinzas estão em tal lugar. E ele falou, pega a caneta. Igor, o cara fez um mapa. Falou, você vai subir o morro tal, você vira na 3ª árvore. E eu fiz um X. O Daniel Gomes pega tudo aquilo, junta a polícia, vai e chega nesse lugar como se fosse o mapa do tesouro. E chegando lá, ele encontra debaixo da pedra uma série de cinzas. Só que nessas cinzas tinha um pequenino pedacinho de uma costela, aonde se podia fazer o exame de DNA. E junto tinha um pedacinho da câmera, da microcâmera da Rede Globo que estava com ele. Foi feito o exame de DNA, o que aconteceu? Era o Tim Lopes, ele deu o nome de todos que participaram e todos foram presos. Por que eu contei essa história? Primeiro, por que o Daniel Gomes me contou essa história? Eu fui pro Rio para ele me contar. Porque ele falou para mim, ele já está com 72 anos na ativa, e o crime que ele cometeu está prescrito. Aí sim, pô, entendi. Corajoso, porque eu falei para ele, você está me dando essa exclusividade e você está contando uma história da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porque ninguém sabia como que esclareceram a morte do Tim Lopes. Foi o Daniel Gomes cometendo, entre aspas, um crime.
E o que o sargento falou, eu só quero complementar isso, o policial antigamente fazia troca. É verdade ou mentira? Troca da cana. Fazia troca da cana. Você tem uma cana pequena, você fala, me entrega a casa-bomba, me entrega o traficante. O cara, às vezes, entrega. Uhum. Às vezes, você pode até confiar e dar no o burro. Hoje, com a câmera, acabou a troca. Então, se você falar para mim o grande prejuízo, além desse que o Nantes fala, que uma má interpretação da imagem, essa troca que você vê em todo filme americano, que o policial troca, isso acabou com a câmera. Então você deixa de esclarecer um crime maior, de fazer uma troca, porque a câmera, se o policial fizer isso e isso vir à tona, é cadeia. Pode perder o cargo.